Olá, tesoureiro, tudo bem? Estamos aqui com mais um tutorial, onde dessa vez a gente traz uma novidade, uma ferramenta que vai te auxiliar no controle dos equipamentos, dos bens da sua igreja, certo? Então, nós estamos falando do inventário patrimonial, que hoje você faz de forma manual, por uma tabela de Excel no Word. Agora você vai poder controlar dentro do próprio CMS, tá certo? E aí a gente vem trazer como que funciona essa ferramenta e o que você vai precisar fazer a partir de agora para ter todo o inventário da igreja, o inventário patrimonial dentro do próprio CMS, tá certo? Então, dentro do CMS, quando você logar, você vai ter essa tela. E aí, no menu, você tem a opção inventário, tá certo? E aí você vem e pesquisa um novo e será aberto essa nova tela, tá certo? Nessa nova tela, nesse primeiro momento, a gente vai estar explicando como você fazer a inclusão, como você incluir os bens, tá certo? Os equipamentos, os móveis da igreja no sistema. Depois, a gente vem e mostra como incluir um voto e pegar o relatório para seguro, certo? Então, neste primeiro momento, como mencionei, a gente vai incluir esse equipamento, esses bens da igreja, tá certo? Então, a gente clica na opção Novo, e na opção Novo, ele abre essa tela, onde vai pedir, onde será solicitado algumas informações, tá certo? Percebam que já vem um código, que é automático esse código, que vai ser sequencial aí na sua igreja, certo? E o status desse bem, tá certo? Então, eu vou simular como se a gente tivesse comprado um notebook, tá certo? Então, vou colocar notebook, já tem até a opção aqui para mim, tá certo? Notebook. E eu vou colocar o departamento desse notebook. Esse notebook pertence à tesouraria, tá certo? O próximo item que ele é solicitado é o número de série. Alguns equipamentos, alguns bens, eles terão o número de série. Outros não, a depender do tipo de imóvel, certo? Depender do tipo de equipamento, na verdade, ou do tipo de imóvel. Então, nesse caso, eu estou falando de um notebook. O notebook, ele tem, sim, um número de série. E aí eu vou colocar aqui um número qualquer, como se fosse um número de série, mas esse número de série você encontra tanto atrás do notebook, quanto na própria nota do notebook, tá certo? E aí a gente preenche a quantidade. Eu comprei um notebook, e o tipo de equipamento, tá certo? Percebam que aqui o sistema me dá várias opções. Me dá a opção se é móveis, se é equipamento de jardinagem, livros, equipamentos eletrônicos, se é um instrumento musical para quem compra violão e etc. Se é o item de ornamentação, tá certo? Então, nós temos várias opções. E se mesmo assim o que você está incluindo não se encaixa, você tem a opção outros, tá certo? Nesse caso do notebook, é um equipamento eletrônico, tá certo? Marca, ele é da marca Dell, certo? O modelo, eu vou colocar aqui também um modelo de simulação, tá certo? Faz de conta que esse é o modelo do meu notebook, mas você também tem essa informação na nota fiscal e no próprio notebook. E lembrando, quando não tem o asterisco, não é uma informação obrigatória. O que é obrigatório aqui? A descrição do item, o departamento do item, a quantidade e o tipo desse item, tá certo? Então, esse tipo de informação, o sistema exige que seja preenchido algo, tá certo? As demais opções, caso a gente tenha, que nem todo item que a gente for incluir aqui, a gente vai ter o número de série, o modelo e etc. Tá certo? A condição desse bem, ele é um bem novo, é um seminovo, é um usado ou um doado, tá certo? Então, você vai sempre escolher uma dessas quatro opções. Nesse caso do nosso exemplo, eu estou comprando um notebook novo. A data de aquisição, digamos que eu comprei esse equipamento no dia 30 de abril, tá certo? O valor da aquisição, R$ 3.500. O valor de mercado desse bem, R$ 3.500. Percebam que ele me solicita dois tipos de valores, o valor de aquisição e o valor de mercado. Por quê? Eu posso estar comprando, dando entrada num bem em que a gente já comprou um ano atrás, tá certo? E aí eu estou só atualizando e incluindo esse bem no sistema. E aí, digamos que eu estou dando entrada nesse mesmo notebook, só que ele foi comprado há um ano atrás. Foi comprado por 3.500. Mas quanto que vale esse bem hoje? Certo? Certamente ele não vale mais 3.500. Então, ele teve uma desvalorização ou uma valorização. E aí a gente coloca o valor de mercado.
Digamos que se eu tivesse nesse caso de um bem só colocando o que eu já comprei no passado, o item aqui de valor de mercado, digamos que esse notebook hoje estivesse valendo R$ 2.500, não estivesse valendo mais 3.500. E aí a gente diferencia o valor, tá certo? Mas como eu comprei um equipamento novo, então o valor de mercado dele é o mesmo valor de aquisição, tá certo? E aí a gente salva, certo? Você salva o equipamento, beleza? Percebam que ao você salvar, esse equipamento ele já vai aparecer aqui na aba pesquisar, tá certo? E aí a gente vem com o status pendente. Nesse caso, me aparecem essas duas opções porque eu já fiz um teste antes, então ele me aparece esse teste, mas o bem em questão é o item código número 2, o notebook Dell, tá certo? Valor 3.500, status pendente. Por que que o status está pendente? Porque você só salvou, você não aprovou ainda, tá certo? Ah, eu coloquei uma informação e eu preciso corrigir essa informação. Então, você vem e edita, certo? O que foi que eu esqueci de fazer? Ah, esse equipamento, esse notebook, ele precisa ser assegurado, eu preciso fazer o seguro à parte de equipamento para ele, sim. Então, eu vou colocar essa opção, ó, assegurar item, tá certo? Porque mais na frente a gente vai ver que esse item vai aparecer no relatório para seguro. Ah, Renato, o item que eu estou incluindo agora é a caixa de som que fica preso na parede, um projetor, ou uma TV que fica fixa na parede. Então, a gente marca essa opção, fixada na parede, tá certo? Então, como o notebook não é um equipamento fixo na parede, eu vou desmarcar ele e só marcar assegurar item. Mas vai ter opções que você não vai marcar assegurar item nem fixado na parede, tá certo? Exemplo, cadeiras de plástico. Você vai assegurar a cadeira? Não, você simplesmente vai incluir esse item, tá certo? E quando você incluir cadeira, se sua igreja tem aquelas cadeiras de plástico, digamos, 30 cadeiras, você não precisa incluir uma por uma. Você vai incluir o bem e na quantidade você vai colocar 30, tá certo? Então é importante esses detalhes para que vocês não tenham trabalho de incluir uma por uma. Se você está incluindo o mesmo item e ele é um item que é o mesmo valor, você tem a mesma quantidade, então você só coloca a opção quantidade, você só inclui ele uma vez, certo? Então, marquei assegurar item, agora eu salvo, e aí ao voltar para aqui, eu vou aprovar esse item, tá certo? Então, eu aprovo esse equipamento, então está ativo, está no meu relatório, tá certo? Então, toda vez que você, tesoureiro, entrar para ver um item do inventário patrimonial de sua igreja, esse inventário ele deveria estar aqui dentro do próprio sistema, porque quando você sair, a próxima pessoa, ou o pastor que chegar, ou o ancião, qualquer pessoa, liderança da sua igreja que precisar conferir ou verificar algum tipo de bem que a igreja possui ou já possuiu no passado, você vai ter todo um histórico aqui, tá certo? E aí a gente percebe, relatório para seguro. Se eu puxar um relatório para seguro, o sistema já vai me dar esse notebook Dell que eu incluí, tá certo? E aí o que é que eu vou fazer? Ao incluir todos os equipamentos, todos os bens, e ir marcando essa opção no item que é necessário, você vai perceber e vai poder comparar se todos os equipamentos da igreja que precisam de seguro, de fato, estão assegurados. E aqueles que não têm o seguro ainda, você vai solicitar junto ao campo o seguro para esses equipamentos, tá certo? Então, dessa parte aqui, a que a gente queria mostrar para você, tesoureiro, era essa função, essa funcionalidade dentro do próprio sistema, tá certo? Ah, Renato, mas esse equipamento a gente já incluiu, passaram-se os anos, quebrou e não teve jeito. O que é que a gente pode fazer? Você pode vir em pesquisar, você vai procurar por ele e vai dar a baixa desse bem quando esse bem foi perdido, foi quebrado, não teve jeito, foi para o lixo, tá certo? Então você vem e dá a baixa nesse bem. E aí ele fica lá no inventário patrimonial, mas ele vai ficar como um item inativo, que é o exemplo desse teste 1, tá certo? Então, se você faz essa inclusão de tudo que acontece, de tudo que a igreja tem dentro do próprio sistema, fica aqui um histórico. Se a igreja possuiu em algum momento, o que aconteceu com esse equipamento, com esse imóvel, tá certo? Então, é uma ferramenta que vai te auxiliar no controle de todos os bens que a sua igreja possui. Então, a partir de agora, se você já fez o inventário de forma manual,
tem a ferramenta dentro do próprio CMS, você vem aqui e simplesmente vai trazer o que está no papel que você fez, o que você fez manual e traz para dentro do sistema, certo? Vai fazer de forma agora automatizada. Então, perceba que você tem mais essas opções de status, de pesquisar somente o que está ativo na sua igreja. Você vai ver a listagem de todo o bem, todo o equipamento, todo o inventário patrimonial da sua igreja que está ativo. Ah, eu só preciso fazer uma pesquisa do que está pendente, porque eu ainda não aprovei. Então, eu não tenho aqui pendente, certo? Então, eu vou pesquisar o que está inativo. Ele vai me aparecer o bem inativo. Aquilo que foi dado baixo, que já foi extraviado, foi jogado fora, quebrou e etc, certo? Nesse caso, vamos voltar aqui, porque eu deixei de forma proposital a opção de inserir a imagem para o final, tá certo? Se você já tem a foto do bem no momento que você está dando a entrada, ok, você já anexa essa imagem, a nota fiscal desse equipamento, tá certo? Mas não, eu fiz a inclusão de tudo que está no manual, tudo que está no meu relatório que eu fiz de forma manual, na listagem que eu tenho aqui, e agora eu vou tirar foto desses bens, desses imóveis, desses móveis, dos equipamentos da igreja, para eu incluir no ACMS, tá certo? Então, você mesmo já tendo incluso esse bem, você pode vir aqui e depois só anexar a imagem deles, tá certo? Se eu não consigo poder anexar na hora, eu venho e anexo depois. Então, você tirou as fotos, você tem a foto aí no seu computador, no celular, e aí você vem e procura a imagem que você tirou referente a esse equipamento, a esse bem, e você salva, tá certo? Então, você aqui, ao consultar futuramente, você já vai ter a imagem desse equipamento. Renato, eu posso colocar mais imagens desse bem? Ele aberto, ele de frente, ele fechado, ele desligado? Pode, não tem nenhum problema. Você pode colocar as imagens que você tiver, se você quiser, você pode colocar a nota desse equipamento, ó. Eu vou tentar colocar aqui a nota fiscal, uma nota fiscal, certo? Ó. Tem, digamos que aqui eu tirei a foto também da nota fiscal, então eu vou inserir a nota desse equipamento. Então tá aqui o equipamento e a nota fiscal, tá certo? Então é só salvar e você já vai ter anexado no sistema para uma possível consulta futuramente, ou sua, ou do pastor, ou do próximo tesoureiro daqui a 2, 5, 10 anos. Então, essas informações vão estar no sistema para qualquer dúvida futura e qualquer consulta, tá certo? Então, aqui, nessa ferramenta, você, tesoureiro, tem em mãos uma ferramenta que vai te auxiliar muito bom, muito bem na situação do controle do inventário patrimonial da sua igreja, certo? Então, a gente espera que a partir de agora você comece a utilizar essa ferramenta e que você, ao perceber qualquer, ó, Renato, poderia ser melhor tal coisa, poderia pedir tal coisa, tal opção, nos acione para que a gente possa acionar o nosso suporte, porque é vivenciando que a gente vai poder melhorar cada vez mais a ferramenta, tá certo? Então, a partir de agora, a ferramenta está ativa, está funcionando bem, a gente já fez testes, nós já temos uma igreja aqui que está usando no nosso campo. Então, estamos lançando para você, tesoureiro, de forma para que todas as igrejas, a partir de agora, utilizem a ferramenta, certo? Contamos com vocês para que vocês tenham também o melhor controle aí do inventário patrimonial da sua igreja.